Olha, proteger crianças e adolescentes de perigos na internet. Esse é o objetivo do ECA Digital, que começou a valer ontem e obriga as plataformas, por exemplo, a verificar a idade dos usuários e restringir o acesso a determinados conteúdos. Mas como vai ser feita a fiscalização? Isso ainda é uma das dúvidas. Vamos acompanhar uma matéria sobre esse assunto. Os jogos online são uma distração e tanto para os irmãos Arthur, de 8 anos, e Cauã, de 11. E é justamente onde mora a preocupação da Anne. O medo de ser aliciado por pessoas mal intencionadas, né? Aqueles desafios que botam a vida deles em risco. É um medo constante. E a responsabilidade até aqui ficava apenas com a família. Agora recai também sobre as empresas de tecnologia e o governo. Nesta terça-feira entrou em vigor o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, o ECA Digital. A lei define os conteúdos proibidos para menores de idade no ambiente digital, como jogos de aposta, pornografia, armas, munições e drogas. As plataformas também ficam obrigadas a adotar mecanismos eficientes de verificação de idade. Não será mais possível, por exemplo, apenas informar a idade, a chamada autodeclaração. Nas redes sociais, as contas de usuários menores de 16 anos devem ser vinculadas à de um adulto responsável. E ficam proibidos anúncios personalizados para crianças e adolescentes, além das chamadas práticas manipulativas que prendem a atenção, como a reprodução automática de vídeos, a rolagem infinita de feed e os jogos com caixas de recompensa, os loot box. Jogos eletrônicos, aplicativos e sites também precisarão informar a classificação indicativa de idade. O ECA Digital passa a valer para todas as empresas de tecnologia que prestam serviço aqui no Brasil e que podem ser acessadas pelo público infanto-juvenil. As multas podem chegar a 50 milhões de reais. A lei entra em vigor, no entanto, sem regulamentação e sem que algumas ações estejam totalmente implementadas. É o caso, por exemplo, da verificação de idade e da supervisão parental. A Agência Nacional de Proteção de Dados ainda vai definir critérios técnicos e ferramentas para estes e outros pontos. Por causa disso, as medidas passarão a valer de forma gradual. O Ministério da Justiça não informou como será feito o escalonamento. Para que as soluções de verificação de idade sejam efetivamente seguras e não envolvam risco de exposição da intimidade das pessoas, a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, vai definir diretrizes para soluções que sejam efetivamente seguras, inclusive certificando empresas que vão oferecer esse serviço no Brasil. O maior desafio de todos é como que a fiscalização vai se dar. Porque não adianta nada a gente ter uma lei muito boa, excelente, extremamente protetiva de crianças e adolescentes no meio virtual e você não ter uma adequada fiscalização. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui nos nossos estúdios a advogada especialista em direito digital, Ana Paula Moraes. Satisfação em poder conversar contigo, Ana. É isso, na sua visão, na sua análise, como alguém que vive a internet, vive os meandros dela, vive o aspecto jurídico da internet. Para você, qual é o principal avanço desse ECA Digital? Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos que estão escutando. Para mim, o maior desafio é as empresas terem condições financeiras de parar a sua atividade, porque você vai ter que parar uma parte delas para começar a implantar essas novas exigências para que lá na frente você tenha certeza que você não vai cair numa penalidade. Obviamente que a gente tem que entender que o ECA Digital veio porque as tecnologias se avançam, a legislação anterior é de 1990, não tinha condição de permanecer da maneira que está. Obviamente que eu entendo que não é só um chamamento de responsabilidade às empresas, mas eu acho efetivamente que é um puxão de orelha efetivamente aos pais e aos responsáveis desses menores e adolescentes, e eu explico por quê. A gente sabe que existem muitos pais e muitos responsáveis que preferem dar uma tela ao seu filho ao educá-lo digitalmente. E você não tem o menor controle do que está acontecendo ali, até porque você não quer ter, em determinados casos, aquele controle. Só que os crimes digitais na internet, trazendo para o âmbito do menor e do adolescente, crescem a olhos vistos. Então, chega um momento que ou você para e regulamenta as plataformas e chama esses pais, esses responsáveis, as suas responsabilidades, ou a gente vai ter um mar cada vez mais revolto e sem controle.
Então, a plataforma ela precisa efetivamente fazer o papel dela, porque no final do dia, Vitor, é o dinheiro que conta do que ela ganhou em publicidade, em anúncios que foram ali veiculados em função da criança, conteúdo que foi disponibilizado no meio daquele joguinho para Sim. atrair mais coisas, né? Então, se está se ganhando dinheiro para aquele outro lado, vamos também tratar da questão dos dados que estão sendo coletados esse tempo inteiro e de forma aleatória e não com rigor que a LGPD determina. Agora, Ana Paula, além de uma punição para as plataformas, existe também, dentro desse ECA digital, uma punição específica para os responsáveis, se de fato for constatada uma irregularidade do ECA nesse ambiente virtual? Veja, os pais serão sempre responsáveis pelos atos cometidos pelas crianças e pelos adolescentes, né? Então, na verdade, a gente não está nem falando de ação, né? A gente está falando de infração de menor potencial ofensivo dentro do ambiente do ECA. Então, se aquela criança, mesmo com todas essas regulamentações que estão chegando, cometeu algum crime naquele ambiente digital e for apurado, porque também existe uma previsão dentro da legislação de que as plataformas deverão ter aí disponibilizados o número de denúncias recebidas, o número de processos administrativos abertos, enfim, tudo isso. E isso for identificado que foi por falha de pai, mãe ou representante legal, obviamente que essas pessoas irão responder perante a lei pelos atos cometidos pelos seus filhos. O que é lamentável, né, Vitor? Você ser chamado a uma delegacia para responder por um crime cometido pelo seu filho, que poderia ter sido suprido se a educação digital dentro de casa tivesse sido realizada, né? A orientação. E essa fiscalização vai ser feita como, Ana Paula? Rapaz, eu vou te falar. A lei diz que é pela NPD, né? Que é a autoridade já indicada para tudo isso. Eu entendo que vai acontecer com as mesmas práticas que acontecem quando a gente trata só da Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, através de denúncias encaminhadas através dos canais oficiais, não só da NPD, mas também nos canais oficiais de todas as plataformas de aplicativos. Ou seja, eu não estou falando só da loja do Android ou da loja da Apple. Eu estou falando de todas as plataformas online que vão ter, a partir de agora, que vendem joguinhos, que vendem serviços e produtos para crianças e adolescentes. Eles vão ter que criar um canal disponível no site, não é nem escondido, tem que estar lá disponível no site, para que as pessoas façam ali as suas denúncias sobre práticas abusivas ou irregulares frente ao ECA digital. Então, aquilo ali vai ser fiscalizado pela NPD, e uma vez que essas denúncias cheguem até a própria agência, né, eles vão abrir os processos administrativos para averiguar se aquelas denúncias são dignas ou não são dignas de multas, suspensões, adequações, que as sanções também são previstas, porque na medida que você é demandado a abertura de um processo administrativo e você vê algum tipo de irregularidade que pode ser sanada no prazo de 30 dias, lá na parte da sanção vem aberto essa possibilidade. A NPD pode notificar a plataforma e dizer, olha, vocês vão ter que sanar essas irregularidades no prazo máximo de 30 dias. E aí vai tendo uma sanção, uma aplicação mais efetiva à medida que as orientações da NPD não forem cumpridas pelo ambiente digital, né? Agora sim, as principais adaptações é verificação de idade, o consentimento dos responsáveis para a utilização das plataformas, a publicidade e a monetização das plataformas com os dados que são captados ou os dados que são fornecidos, transparência e segurança, responsabilidade das plataformas, o impacto prático para as empresas e riscos e penalidades. Para você, no caso específico da publicidade e monetização, que tem que ser mediante autorização judicial. É isso que eu queria saber contigo. Como é que vai se dar esse trabalho dessa questão da publicidade? Porque ela surge do nada. Do nada você está passando ali um perfil e aparece a monetização. Você abre um canal do YouTube e aparece os vídeos. Como é que vai se dar esse controle da monetização? Eu entendo que para que você faça essa publicidade dentro do ambiente digital, você vai ter que solicitar
a autoridade judicial competente, no caso, eu entendo que tem que ser no ambiente de quem trata de ECA, né, de menor e adolescente, solicitar, olha, meu projeto de publicidade é esse, eu preciso de autorização para embedá-lo, né, dentro das plataformas YouTube, Instagram, seja lá. Porque algumas questões publicitárias, principalmente público infantil, tem a questão da CONAR, né? Que é o órgão que faz uma regulação dessa área de publicidade. Eu acho que você acredita, então, que essa questão vai ter que enviesar também pelo ECA, né? Na sua visão. Tem. Porque como é que você vai fazer uma publicidade? Vender um produto ou um serviço por uma criança ou por um adolescente, se tiver em desacordo tanto com o órgão quanto com a própria legislação. Óbvio que isso vai demandar muito mais tempo, muito mais dinheiro. A gente vai ter vamos dizer assim, entre muitas aspas, apesar de eu ser super a favor da legislação, tudo tem a mão e a contramão. Porque administrativamente, quem cuida da parte publicitária e de comercial vai ter ali um tempo de um passo atrás. Porque você imagina, você está ali, cria a publicidade, cria aquele comercial para você vender aquele produto e serviço, você vai ter que ter um alinhamento muito grande com o departamento jurídico da empresa para, concomitantemente, aquela autorização judicial sair no mesmo tempo que o comercial vende aquela publicidade para o ambiente digital. Então, imagina. Porque é tudo muito novo. Tudo ainda, muito né? novo. A gente não sabe qual vai ser o modus operandi. Exatamente. Ainda, né? Por isso é que lá no final da legislação, eles vêm informando que a NPD vai, a partir de agora, emitir normas e atos regulatórios, orientando as pessoas como proceder. Mas até que tudo isso aconteça, Vitor, internamente, você já tem que estar pensando como é que você vai fazer. Porque se precisa de uma autorização judicial e você já tem uma campanha publicitária de venda de produto para criança e adolescente, eu vou esperar a NPD? Não sei quando é que ela vai soltar. Pode ser semana que vem, daqui um mês, exatamente, um ano, né? Exatamente. Então, eu vou pegar aquela peça, vou pedir ao jurídico que analise a legislação e vou entrar no judiciário e pedir autorização para a venda da campanha. E lá no órgão eu penso dessa forma. Sim. Olhando como se eu fosse advogada da empresa. Da empresa e do que você já viu, já estudou sobre essa questão do ECA digital. Exatamente. Ana Paula, quem quiser saber mais informações sobre esses e outros assuntos ligados ao setor digital, você tem um Instagram específico? Tenho. É Ana Paula de Moraes, _ADV. Tudo. Ana Paula de Moraes, _ADV. Lá tá você no faz Instagram, a prestação de serviço sobre essa área digital, né? Exatamente. Lá e no TikTok também é o mesmo nome, Ana Paula de Moraes, _ADV. Os vídeos estão lá, os conteúdos estão todos lá.